Olá pessoal, eu sou Edgar Abençoado e esse é o Jassanã Cast e hoje nós vamos tratar sobre experiência de vida crescendo com a educação. Para isso está conosco aqui hoje, nós temos a honra de receber a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Leonor Paiva. Leonor Paiva, seja bem-vinda ao Jassanã Cast. Obrigado, eu quero agradecer o convite, muito importante esse momento, para que a gente possa estar compartilhando experiências de vida e com isso a gente contribuir com a juventude, com as pessoas até mais maduras, que elas podem sim crescer e caminhar com a educação, o crescimento profissional, adquirindo muita experiência e com isso vencer, que a gente sabe que para cada um de nós tudo é possível quando se quer, quando se deseja e quando se tem a educação em primeiro lugar na nossa juventude. Leonor, você é uma pessoa que vive muito em Jassanã e quais são os teus laços familiares em Jassanã? Eu sou de Natal, nascida em Natal, mas sempre tive, eu sempre digo que eu tenho um umbigo enterrado nessa região, porque eu comecei a vir para o interior do Rio Grande do Norte com 15 dias de nascido, então por uma necessidade, minha mãe precisou vir para o interior e a gente veio para o sítio Bujari, que meu pai é paraibano, minha mãe é de Natal, eu sou de Natal, somos 4 irmãs, e nós viemos para cá e a partir daí nós tivemos essa convivência com o interior. Passei 40 dias aqui, junto com minha mãe, recém-nascidas, fomos embora. E em 78 nós viemos morar aqui. Então, meu pai é paraibano, do Bujari, ele é da família dos Taveiras, irmão de Damião Taveira e Adonias Taveira, que recentemente faleceu. E nós tivemos um período em que moramos no Bujari, 78, 79 e 80. Sim. E depois, em 78, pela necessidade, meu pai precisou vir morar no interior. Então, nós viemos morar no Bujari, num sítio, que não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, tudo que nós tínhamos em Natal, e nós conseguimos, morar por 3 anos no sítio. Estudei numa escola pública, no Colégio Estadual de Cuité, que hoje é o Orlando Venância, com uma excelente educação um ensino público, na época o diretor era José Pereira, e eu consegui fazer meus estudos lá, e em 80, eu terminei, fiz vestibular, primeiro não tive êxito, no segundo eu tive êxito, e nesse período de 80 a 82, eu fiquei ensinando aqui em Cuité, a partir de um convite de Lúcia Dantas, filha de seu Edmundo, que era diretora da ENAC, que hoje é o ENAC, na época era a Escola Cenecista Ana Clementina da Conceição. Ok. Então, nesse caso, você é natural de Natal e a parte da sua infância foi aqui na região. Sempre. As férias sempre ocorriam no Bujari. E como meu tio Adonias morava aqui em Jassanã, nós víamos sempre para Jassanã quando não morávamos ainda em Jassanã. Então, morava no Bujari e vinha as férias aqui para o Bujari e a gente vinha visitar meu tio Adonias. E em 81, meu pai veio morar aqui em Jassanã. Então, morou por 10 anos. Eu morei apenas 2 anos, que foi 81 e 82, que em 82 eu passei no vestibular e voltei para Natal. Fiz o vestibular para enfermagem e passei e estudei em Natal. Estudou em Natal. No meio desse conhecimento todo aqui também, você tem um matrimônio com Cacá Medeiros, casada com Cacá Medeiros. Como foi esse conhecimento entre você e Cacá? Como chegaram? É bem interessante a minha história, um pouco romântica, se diz, Eu conheci Cacá em 78, quando meu pai veio morar no Bujari, uma festa que eu fui em Nova Floresta, no clube de Nova Floresta, Sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia. Aí conheci Cacá e através dessa festa nós ficamos, nós namoramos e eu fui namorada dele por 4 anos, nós namoramos 4 anos. Então, com 4 anos, houve um desentendimento e a gente terminou o namoro, cada um seguiu sua vida. Eu fui para Natal fazer minha faculdade na UFRN e ele foi trabalhar em São Paulo.
23 anos depois, Nossa. nós nos encontramos, né? Ele divorciado e eu separada. Sim. E desse reencontro, né, numa visita que ele foi fazer à minha irmã, que estava em tratamento de saúde, nós mantivemos uma amizade, né? Retomamos a amizade e através dessas amizades, depois de 6 meses, né, de amizade, nós resolvemos namorar. E hoje nós estamos, né, numa união conjugal já há 18 anos. Né? Então já é uma história de vida. Para quem não conhece, Cacá Medeiros é uma figura muito conhecida na região, ele gosta de fazer fotografias e divulgar, ele ama divulgar Jaçanã, né? Onde ele chega, ele cita que é de Jaçanã e fala dos potenciais existentes. Por isso que nós estamos falando de Cacá Medeiros. Agora eu quero pedir desculpa aqui a Leonor, porque eu não fiz uma apresentação correta como deveria, mas só voltando um pouquinho, para quem não conhece a Leonor, ela é professora de graduação em enfermagem na UFRN, mestre em enfermagem pela UFRN, doutoranda em ciência de saúde pelo programa de pós-graduação na UFRN, graduação em licenciatura plena em enfermagem na UFRN, graduação em enfermagem obstetrícia pela UFRN também, presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, seção regional RN, e nas horas vagas, Leonor também tem uma atividade que ela vai falar, qual é a atividade que ela gosta de fazer aí nas horas vagas. O ciclismo, né? Então, o ciclismo entrou na minha vida na pandemia. Na pandemia, nós como professores, nós tivemos que nos adequar, né, à nova metodologia de ensino, que foi usar as mídias. E como eu tinha dificuldade com a mídia, então gerou muito estresse para mim, né, para poder eu me adequar a esse novo sistema de ensino. E com isso eu tenho uma amizade com Sueli, né, Sueli que é manicure, né, casada com Cido, e eles pedalavam à tarde. Aí ela achou eu muito estressada, estava na casa da minha cunhada Rosa, aí ela disse, Leonor, você não quer pedalar não, para desestressar? Eu digo, vixe, faz tanto tempo que eu não pedalo. E eu peguei a bicicleta e fui pedalar. E eu fui picada pelo bichinho do ciclismo, né? Então estou até hoje. Então, quando eu posso, eu pedalo todos os dias, né? Em detrimento da minha demanda de trabalho. Muitas vezes, durante a semana, eu não consigo. Quando eu estou em atividade, eu só consigo pedalar nos finais de semana. Mas todos os pedais que tem na região e que é possível eu participar, eu estou participando, porque eu descobri que o pedal, ele faz bem para a mente, para o corpo e para a alma. Né? E com isso a gente tem o resultado de saúde. Leonor, você hoje é uma professora na UFRN, com esses destaques todos que nós temos aí. Quando foi que você descobriu que queria caminhar por esse caminho de ser professora e na área da enfermagem? Olha, é bem interessante essa minha história. Primeiro porque eu sempre gostei de cuidar, né? Eu sempre brincava, né, com as crianças, brincava com boneca e eu sempre tinha esse lado de cuidar. E uma outra coisa que me estimulou, minha mãe, antes de casar, minha mãe foi auxiliar de enfermagem na maternidade Escola Januário Cico. E isso me estimulou, né, a caminhar na enfermagem. E uma outra coisa, foram 3 coisas que me fizeram entrar na enfermagem. E a terceira foram doenças na família. Então, primeiro uma tia que muito jovem teve câncer, depois meu avô que teve doente, então a gente precisava se revezar no hospital, né, eu, minha tia e minha mãe, e isso eu via as pessoas cuidando, então isso me estimulou muito. Tanto é que o meu primeiro vestibular eu fiz para ser enfermeira. Para medicina, para medicina. Porque meu pai queria me ver médica, mas o meu sonho era ser enfermeira. Como eu não passei no primeiro, fiz o segundo, passei, né? Me formei na UFRN, em enfermagem e obstetrícia. E 1 ano depois de formada, eu consegui entrar na Fundação Monsenhor Alfredo Gugel. E trabalhei na Fundação Monsenhor Alfredo Gugel por 23 anos. Então, eu tenho uma larga experiência na área de trauma, né? A Alfredo Gugel foi minha segunda casa por esses 23 anos. Foi lá que eu aprendi a ser a enfermeira que sou hoje, né? E sempre a gente, quando está em serviço, a gente ensina, porque a gente sempre recebe funcionários novos, a gente recebia alunos, e aquilo foi me estimulando a docência, que era uma coisa que eu também tinha um sonho enquanto criança, né? Brincava até de fazer sala de aula em casa. E depois de 23 anos, eu resolvi fazer concurso para a UFRN, que foi já no ano de 2008. Comecei a fazer concurso. E eu sempre digo, quando eu estou em aula, eu digo sempre para meus alunos, estudem e não desanimem do primeiro fracasso.
porque eu fiz 5 concursos federais para a docência para conseguir passar. Eu passei no terceiro, mas não fui chamada, fiz mais 2. Então, eu fiz 5 e consegui ser aprovada, e hoje eu sou docente por 14 anos já. Foi uma decisão muito difícil em 2010, quando eu fui chamada para assumir a docência na UFRN, porque eu tinha que deixar o Valfredo, que é a minha grande paixão. Eu saí do Valfredo, mas o Valfredo não saiu de mim, porque hoje eu sou professora e eu levo os alunos para fazerem estágios lá no Valfredo, na área de queimados, que é no CTQ, que é a minha grande paixão, trabalhar com pacientes queimados. Vamos chegar nessa área aí também. E então você já falou aqui sobre a descoberta da sua profissão, que é a área da enfermagem no setor de queimados. E aí vamos entrar nessa área da queimadura. Você é uma especialista nela e também encontrei algumas matérias citando você como uma das pioneiras, como uma pessoa que desenvolve um alto trabalho nesse setor. Fala um pouco sobre essa questão de queimados. Eu entrei na Fundação Valfredo Gugel em outubro de 1987, né? E nós tivemos todos os enfermeiros que entraram naquela época, né? Se eu não me engano, era o governo de Geraldo Mello. A gente era da fundação que deu de empréstimo 32 enfermeiros para o governo do estado. Na época, a gente foi desenvolver uma ação sobre implementação e implantação de atenção básica de saúde nos municípios do Rio Grande do Norte. Então, foi o meu primeiro trabalho como enfermeira da Fundação Valfredo Gugel, trabalhando no interior do estado. Então, nós trabalhamos nos 167 municípios do estado. Depois que terminou esse trabalho, nós tivemos que voltar, cada um para a sua unidade de origem. Então, eu fui para a Fundação, para o Hospital Monsenhor Valfredo Gugel, cheguei lá, trabalhei 1 ano na clínica cirúrgica, né? E depois de 1 ano que eu estava na clínica cirúrgica, a chefia me chamou para assumir uma enfermaria, que não era um setor, era apenas uma enfermaria com pacientes queimados. Na época, eu precisava trabalhar pela manhã, né? E que na época, os enfermeiros novatos que chegavam trabalhavam à tarde, e eu precisava trabalhar pela manhã, porque eu tinha filho pequeno e precisava dar assistência aos meus filhos à tarde. E a única opção que eu tive de ir para trabalhar pela manhã era assumir o setor de queimados. E para mim foi um desafio, porque na minha graduação eu não tinha nunca nem visto um paciente queimado, eu não sabia nem como era uma queimadura, né? Como tratar, né? Tive a experiência de uma queimadura, porque eu tive uma irmã que aos 9 anos se queimou, né? E foi tratada em casa, meu pai que cuidava, naquela época não tinha hospitais como tem hoje. E isso me chamou a atenção, né? Eu disse, eu preciso trabalhar pela manhã e assumi. E assumi com a convicção de que não tinha conhecimento na área. E encontrei uma médica na época, a doutora Roseulina, que ela perguntou se eu queria aprender a tratar pacientes queimados. Eu disse, eu quero. Eu sou enfermeira e eu quero cuidar desses pacientes. E com ela eu aprendi muito, né? Então ela trouxe livros, trouxe artigos, eu comecei a estudar e ela me ensinava na prática, no dia a dia. E em 1991, quando foi em 1996, a gente criou um setor, que era o 5º andar do Valfredo Gugel, por isso que se diz que eu sou pioneira, porque eu fui uma das enfermeiras que vestia a camisa, né, dessa luta, e nós trabalhamos junto com a equipe médica, né, junto à Secretaria de Saúde, solicitando verbas para se criar um setor de queimados. E nós conseguimos que o 5º andar do Valfredo Gugel, ele se tornasse um setor de queimados. Então, a gente tinha as enfermarias e tinha uma sala onde se fazia os procedimentos de cuidados de feridas, que eram pacientes que precisavam ser anestesiados para fazer os curativos. Em 98 e 99, foi uma luta grande, então a gente fazia um dossiê, levava para os senhores governadores das épocas, né, que eu não vou citar nomes aqui, porque estamos no ramo político, devemos evitar, e todos esses governadores, alguns nos recebiam e outros não. E os que recebiam, eu acredito que engavetavam esse dossiê, ficava guardado, e a gente com esse sonho de ter esse setor de queimado, que é o Centro de Tratamento de Queimados. E o único dos nossos governantes, né, do Estado, que nos recebeu, leu o dossiê e liberou verba, na época, foi o governador Garibaldo Filho. Então, Garibaldo, nós temos um reconhecimento, né, de que esse governo dele, na época, foi quem leu esse dossiê, foi quem criou o projeto e elaborou e construiu o Centro de Tratamento de Queimados. O Valfredo tinha um antigo pronto-socorro, né, que já tinha sido inaugurado o pronto-socorro Clóvis Sarinho, e ficou desativado pelo período.
E aí, com essa verba, foi feita a reforma, né? E isso foi em 2000, e no governo de Garibaldi. E logo em seguida, o governo seguinte foi o governo de Dona Vilma. E aí, Dona Vilma concluiu a obra. Por que eu estou citando os nomes? Porque foram pessoas que acreditaram nos nossos sonhos e que fizeram acontecer. Então, foi feito a reforma no governo de Garibaldi, iniciado, terminado no governo de Dona Vilma, e com ela a gente conseguiu a conclusão da obra e equipar todo o setor, né? Então, o Centro de Tratamento de Queimados, ele é referência no Rio Grande do Norte, ele é credenciado, né, no Ministério da Saúde, e ele tem equipe multiprofissionais. Então, o CTQ, eu sei da criação dele porque eu vivenciei essa experiência. Qual é você ainda tem alguma participação do CTQ hoje? Sou presidente da Sociedade Associação. Brasileira de Queimaduras, Seção RN. Sim. Então, a gente tem um trabalho em conjunto com o Valfredo, que é referência. Sim. O Valfredo, a gente, através do CTQ, nós temos uma fundação, que é a Fundação Pro Queimado, né? Quem quiser, tiver interesse, pode entrar no Instagram, né, da Fundação Pro Queimado, né? Ela é uma associação voluntária, filantrópica, né? Ela precisa de doações para que possa ajudar o CTQ. Então, o CTQ existe, né? É um espaço físico muito bom e que a gente pode estar falando um pouquinho mais na frente. Qual é o índice a demanda de queimaduras hoje no estado? Existe um alto índice, né, de acidentes com queimaduras, né, em dois casos. Primeiro, em crianças de 0 a 4 anos, e um outro é acidentes por choque elétrico, que aí já é acidentes de trabalhos e também tem acidentes domésticos por choque elétrico. Muitas crianças são afetadas com esse tipo de acontecimento? Pronto, a gente chama de epidemiologia da queimadura. Então, o que nós temos de causas de queimaduras? Então, a gente tem líquidos quentes, aí líquidos quentes que entra café quente, água quente, sopa, a gente tem macarrão, né? Água do macarrão, a água de café, né? Ou café. Então, são os acidentes mais comuns na faixa etária de 0 a 5 anos. E eles ocorrem geralmente dentro de casa e geralmente próximos ao fogão. Então, nesse momento, já que a gente está falando desse tipo de acidente, eu gostaria de falar sobre a prevenção. Sim. Então, qual seria a prevenção? Evitar crianças pequenas na cozinha. Aí você pode dizer para mim, Léo, mas muitas vezes a pessoa mora num cômodo, que é sala, cozinha e um ambiente para deitar. Aí o que é que a gente orienta? Colocar um móvel perto da cozinha, tipo uma mesa, né? Que a criança não se aproxime. Entendi. Usar as bocas de trás do fogão, isso é imprescindível, né? Quando estiver fazendo comida, principalmente panelas grandes, com feijão, com água para macarrão, né? Evitar que a criança fique próximo. Evitar, muitas vezes a mãe não quer ouvir o choro da criança, vai comer com a criança no colo. Então, isso é um risco também de acidentes, né? E evitar que as crianças abram a tampa do fogão, porque eu não sei qual é o atrativo que as crianças têm de abrir a tampa do forno. Então, quando elas abrem a tampa do forno, elas puxam o peso, né, do fogão naquela tampa e geralmente o fogão, como são leves, os fogões viram. E o que está em cima tornam ela queima. São queimaduras graves que geralmente precisam de internamento. Olha aí, pai, olha aí, mãe, as orientações que a professora Leonor Paiva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está trazendo para nós enquanto pais, né? Esse tipo de prevenção é interessante demais a gente estar atento a ele. Leonor, quais são as outras gravidades que existem? Nós temos um que está sendo vilão, né, que é o álcool. Inclusive, no final do ano passado, ele foi retirado das prateleiras. É proibido a venda de álcool líquido, né, principalmente os engarrafados. Ainda existe em alguns supermercados, em alguns mercadinhos pequenos, eles ainda estão vendendo, mas existe uma portaria do Ministério com a proibição, né, da venda do álcool líquido. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não podem comprar o gás para cozinhar e o que é que elas fazem? Elas compram o álcool, que é mais barato, coloca numa lata ou coloca
em cima de madeira para queimar, para poder cozinhar. E aí o álcool, se vocês não sabem, mas o álcool, a chama do álcool, ela não é visível. Principalmente se for álcool gel. O álcool gel, se ele estiver queimando, você só sabe que ele está queimando se você botar a mão próximo, você sente o calor. Você não sente, você não vê o fogo. Aí o que é que acontece? A pessoa acha que não tem fogo, vem com a garrafa de álcool e joga em cima. Aí a garrafa de álcool é uma verdadeira bomba. E ela explode. E geralmente são queimaduras graves. O ano passado, o Valfredo teve 4 óbitos por álcool em acidente doméstico, ou seja, as pessoas cozinhando com álcool, né? Um outro ponto então, qual é o ponto? É tentar com que essas pessoas adquiram o gás, né? E não use o álcool como combustível para cozinhar suas comidas, que aí é uma questão social mais complicada. Uma outra observação que a gente traz para cá, um outro evento, né, de queimaduras que nos chama a atenção, é a queimaduras por choque elétrico. Então, a juventude, alguns idosos, né, que eu tenho idosos na família que fazem isso, né, utilizar o celular ligado na tomada. Gente, 40 minutos, 30 minutos, eu não sei qual o tempo de carregar um celular, não vai matar você. Deixa esse celular lá carregando e depois você utiliza. Então, são queimaduras graves, geralmente mãos e face, porque se põe o celular próximo, ele está ligado, o que é que acontece? Esquenta a bateria e eles explodem. Outra orientação que eu dou: não carregar celular à noite. Tem gente que carrega o celular debaixo do travesseiro, bota debaixo do travesseiro para carregar. O ideal é que você bote para carregar numa superfície que seja dura, tipo uma bancada, algo que não tenha risco de acidentes com queimaduras. E evite carregar à noite. Por quê? Você põe para carregar, o celular carrega e depois ele começa a esquentar. Não são todos, mas pode acontecer uma explosão, né? E outra coisa que é também ligada a choque elétrico é ao utilizar utensílios domésticos como abrir geladeira, ligar airfryer, ligar a torradeira, ligar liquidificador, manusear a máquina de lavar, não pode estar com mão molhada nem pé no chão. Tem que estar de sandália ou sapato. Porque geralmente máquina de lavar, o chão está molhado. A água ela é condutor de energia. Então, na hora em que você está com a mão molhada e pega no eletrodoméstico, descalço, ele pode dar uma descarga elétrica e você vinha tomar um choque. Se for um choque rápido, que aí tem as voltagens, né? Você só consegue se liberar e fica só no choque. Mas se for um choque de alta voltagem, você tem o risco de ter uma parada cardiorrespiratória e morrer pelo choque elétrico, além da queimadura que você vai ter. Entendi. Lá no centro acadêmico, o jovem ele tem se interessado por esse tipo de especialidade? Na universidade? Sim. Sim, a gente tem na universidade, agora eu estou afastada, né, porque eu estou no doutorado, mas a gente tem uma liga, né, que é a Liga LUT, né, que é coordenada pelo professor Luiz, né, Luiz Alves, né, lá de Santa Cruz, e ele trabalha urgência e emergência com todos esses jovens. E eles se interessaram, né, viraram ligantes e eles desenvolvem atividades educativas nas escolas, né, nas empresas, aonde chamar, eles vão para fazer a capacitação, tanto dos profissionais, por exemplo, se chamar numa escola, eles vão lidar com os professores e podem estar fazendo palestra com os alunos, principalmente crianças, adolescentes, para evitar esse tipo de acidente. Né? Ligantes, o que é ligantes? São alunos que se inscrevem na Liga, que a Liga ela é uma organização que é composta por professores e alunos da UFRN que vão trabalhar prevenção e condução de urgência e emergência. Um exemplo, eu estou dando um exemplo aqui de choque e de acidentes domésticos, né? Por álcool e por água quente. Mais um exemplo, se a escola chamar para trabalhar como fazer no engasgo de uma criança. E aí eles vão. Então, o ligante é o aluno que participa dessa liga para trabalhar nas escolas. Então, trabalha engasgo, trabalha desmaio, trabalha parada cardiorrespiratória, que qualquer pessoa pode fazer uma reanimação, sim, até o SAMU chegar, né? E são eles que fazem, né? Então, é um trabalho muito bonito. Leandro, nós sabemos que a questão de queimaduras tem as várias gravidades dela. Eu estava vendo uma matéria outro dia com uma equipe médica nos Estados Unidos
fazendo uma cirurgia, ou seja, fez uma cirurgia num paciente no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ele está dos Estados Unidos aqui em São Paulo. A minha pergunta é, a tecnologia voltada para a questão da queimadura com gravidades bem avançadas, tem algum tipo de tecnologia mais avançada para cuidar desse paciente? Existe. Existem as queimaduras que são provocadas por choque elétrico, são as queimaduras mais graves. Então, elas geralmente levam a amputações, por exemplo, a pessoa perde um braço, perde uma perna, perde parte do rosto, aonde o choque ocorreu, né? E essas pessoas, elas não conseguem cicatrizar aquela região que foi queimada, porque é uma queimadura de terceiro grau. Quando é terceiro grau, é quando queima pele, epiderme e parte de músculo, chegando até ossos. Então, são queimaduras que a ferida não cicatriza. E a única forma que se tem de se fazer uma cicatrização dessas feridas seria por enxertos ou por uma cirurgia que a gente chama rotação de retalho. Com a nova tecnologia, a gente tem umas membranas, né, que foram desenvolvidas, que a gente chama pela nanotecnologia, e elas são implementadas como substituição de pele para esses pacientes. E podem também vir com órteses, né? Então, por exemplo, o paciente perde um braço, eles conseguem colocar uma órtese. Né? O paciente perde uma perna, eles conseguem fazer também. Então, é uma coisa que veio para melhorar a qualidade de vida daquele paciente. E isso a gente deve o quê? Às novas tecnologias, né? E a gente está aí com muita coisa em jogo ainda, né? Que está sendo desenvolvida pelos futuros, né? Da engenharia, que eles se desdobram, né? Para trabalhar junto com a área da saúde para desenvolver coisas novas que facilitem a vida daquelas pessoas que precisam ter uma qualidade de vida melhor depois de no caso aqui que a gente está falando, de uma grande queimadura. Sim. Você é professora, lida com muitos jovens. Como é que está a vocação do jovem para a questão da saúde, seja na área da medicina médica ou na área de enfermagem? Muito interesse? Muito. O que mudou, né, para os nossos jovens hoje? Como eu falei, eu morei no interior, né, na época que eu precisei fazer, que eu ainda chamo segundo grau, né, a gente tinha uma dificuldade de ir para a escola, né, eu me lembro que a gente no sítio ia para a escola em cima de um caminhão, né, e hoje a gente tem o quê? A gente tem os carros, os ônibus escolares que deslocam o aluno, né, de uma cidade para outra. Aqui eu vejo muito em Jaçanã, alunos vindo de Jaçanã para Cuité, né, para a Universidade de Cuité, vejo alunos indo para o IFRN em Santa Cruz e em Picuí. Então, isso é muito estimulante. Então, os jovens têm que abraçar essa oportunidade. E, junto da sua pergunta, o que a gente viu? Que, aliado a uma facilitação de condução do aluno para a escola, hoje eles têm os IFRNs e a gente tem as universidades, né? Tanto a do Rio Grande do Norte, como a que a gente tem proximidade com Cuité, a Federal de Campina Grande. E a gente vê o jovem de hoje, ele tendo muitas oportunidades e abraçando essas oportunidades. E isso me fez lembrar que a gente tinha um aluno que ele era da zona rural de Caicó e ele resolveu fazer enfermagem, né? E olha só, quando que se imaginava que seria ter um campus da universidade no interior? Então, esse campus que veio para o interior, tanto aqui em Cuité, eu estou sempre citando os dois porque são os dois próximos de Jaçanã, né? Para que os jovens tenham estímulo e participem desses Enem e possam ser profissionais de saúde ou de educação ou de outra área, né? E aí, o que é que a gente vê? Esse campus veio para o interior, então antes um aluno que não podia ir para a capital, porque ele tinha que ter o deslocamento, ele tinha que ter o local para morar, ele tinha que ter o alimento, hoje ele tem tudo no seu interior. Sim. Então, o interior facilitou, a interiorização da universidade facilitou isso para o aluno. Então, hoje nós vemos alunos inspirados, né? Sim. E a gente já tem alunos frutos da UFRN, em cargos de gestão, em cargos, né, de assistência à saúde, dentro de hospitais universitários, dentro do Hospital do Giseuda, dentro do Valfredo, no Hospital de Currais Novos, né, a gente vê no Ana Bezerra, e a gente viu quanto esses alunos cresceram e hoje são excelentes profissionais. E eles vieram de onde? Dos interiores, né? Muitos deles dos sítios, né? Então, não há dificuldade hoje que você não se supere. É só você querer. Então, a gente tem um estímulo muito grande. Para você ter ideia, a gente tem turmas de 45 alunos
entrando na universidade para fazer enfermagem. E aqui a gente tem um polo da saúde, a gente tem enfermagem, a gente tem fisioterapia, a gente tem nutrição, a gente tem psicologia e está aí para sair a fonoaudiologia e terapeuta ocupacional. Então a gente vai ter 6 cursos, né, da saúde, mas aí você já vem para o ESCG que você... Isso lá em Santa Cruz. Lá em Santa Cruz, né? Então tá, como a gente disse, está na reta final, né, da aprovação desses outros 2 cursos. E o que é interessante para você jovem que tem tendência a fazer cursos na área da saúde, é que você tem a proximidade e você tem a ajuda do governo. Né? Então a gente tem editais dentro da... A pessoa pode dizer, não, mas eu não vou porque como é que eu vou sobreviver no interior? Sobrevivo. Se tem residência médica, se tem residência universitária, quem não consegue vaga na residência universitária, se tem um auxílio moradia, tem o auxílio alimentação e tem os projetos. Os projetos da universidade, todos os projetos que os professores desenvolvem, eles têm 1 ou 2 alunos para bolsa. Então essas bolsas, eu não sei o valor agora, não lembro, mas a última vez que eu lembro que um aluno teve era 420, 430, alguma coisa assim. Já é uma ajuda. E outra, o aluno que entra na universidade, pela minha experiência, né, nesses 14 anos que eu já tenho de universidade, todos eles foram bem-sucedidos. Né? Então, um ou outro que deixou ou mudou de curso, ou viu que não era aquilo que queria, foi que mudou, que não quis mais seguir na área da saúde. Mas eu digo com certeza, 70% desses alunos estão bem-sucedidos hoje. Então, para o aluno obter esse auxílio, como que ele deve proceder? Quando ele inicia faz a sua matrícula, ele tem uma entrevista com o serviço social. Certo. E nessa entrevista com o serviço social, ele já vai sinalizar a necessidade dele. Então, se ele necessita de auxílio moradia, se ele necessita de auxílio alimentação, a assistente social confirma os dados que é dado nessa entrevista. Ela faz visita em loco, então, onde o aluno mora, ela vai lá, faz essa visita, vê, checa, e aí é liberada a bolsa. E assim, tem um edital, né? Todo mundo pode concorrer e depois da aprovação, no mês seguinte o aluno já está recebendo. Então, esses alunos hoje, eles têm muita ajuda, né? Para que eles possam ser um bom profissional. E eu não vejo outro caminho para o sucesso na vida profissional que não seja o estudo. Você tem viajado muito o Brasil, ministrando nos congressos? Atualmente, como eu estou no doutorado, eu estou indo pouco, né? Mas assim, a gente trabalha com palestras, né? Tanto pela própria universidade, quando nos convida, a gente vai, como membro, né, da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Né? Recentemente, eu fui agora para o congresso de enfermagem dermatológica, onde eu participei de uma banca, onde a gente foi trabalhar exatamente as novas tendências no tratamento de queimaduras, né? Em detrimento a essas novas tecnologias que estão chegando aí, e essas coberturas. E enquanto enfermeira, enquanto docente, enquanto presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, nós estamos desenvolvendo um curso, né, que a gente está desenvolvendo nas instituições de saúde dos municípios, né, onde a gente está trabalhando a prevenção e os cuidados com queimaduras. Então, esse é o foco desse ano, porque como eu estou afastada da docência, não posso trabalhar os outros projetos que eu trabalhava. Estou trabalhando só esse de queimaduras, porque estou como presidente da Sociedade Brasileira de Queimadura e a gente tem que desenvolver esses trabalhos, sim. Por falar em doutorando, eu vi uma matéria sobre você e você ali demonstrava uma gratidão por estar fazendo o doutorado junto com 2 ex-alunas suas. Fala um pouco sobre essa experiência. Essa é fantástica. O mundo dá voltas e voltas, né? Então, você vê, eu tenho 63 anos, né? Completei domingo recentemente, e a gratidão que eu tenho, porque eu já estava pensando em aposentadoria quando, né, os amigos me estimularam, né, os amigos da universidade, meus amigos professores, a não parar e seguir, né, e fazer esse doutorado. E eu fui fazer essa seleção, né, e consegui, né? Sempre Deus bota anjos nas nossas vidas. E eu tive um anjo que me ajudou e a gente conseguiu, né, que eu fosse aprovada nesse doutorado. E para minha surpresa, quando a gente foi fazer as matrículas, né, das disciplinas, que teve as aulas, eu encontro com ex-alunas minhas. Então, é fantástico essa vivência, né? Então, eu estou com
atualmente algumas disciplinas que eu estou vivenciando com alunas, né, minhas ex-alunas, aliás, alunas não, ex-alunas hoje enfermeiras, doutorandas. Isso é muito gratificante. Cito o nome delas. E Marília Ruth, né? E a gente tem Juliana Scarlett. E tem também Kaline, né? Então são alunas que passaram por mim e hoje elas estão se desenvolvendo, né, na docência, porque o doutorado é um caminho para a docência, né? Então, Marília Ruth e Juliana Scarlett, elas estão no doutorado e Kaline no mestrado. E, assim, o que é mais interessante é o quanto eles nos estimulam, né? Então, não existe idade para se estudar. Não se tem essa história de dizer, porque eu estou velho, porque a idade chegou. E quando eu tô junto com essa turma, né, que eu chamo assim a galerinha jovem, né, a gente se sente né, com energia boa, né, a gente se sente estimulada a fazer mais e melhor, né. E assim, o que é mais interessante é que na minha turma, eu acho que só tem eu na minha idade. Os demais são jovens. E o que eu vejo? Que hoje os jovens eles estão cada vez, né, começando mais cedo o doutorado, né? Então é super interessante e gratificante. Eu agradeço, né, a companhia dessas meninas que têm me estimulado a vencer obstáculos que são enormes, né, mas que a gente chega lá. Que legal. Isso é o resultado de um trabalho. Eu acho que um profissional na área da educação, por exemplo, no seu caso aí, se encontrar com alunos assim, eu acho que a alegria ela vai lá em cima mesmo. Mas eles também, Leonor, com certeza vão se sentir muito privilegiados por estar com sua ex-professora ali naquele momento, né? Então, parabéns aí a galera que está junto com o Leonor. Não parece ter 63 anos, viu? É jovem ainda, está aí. Que Deus abençoe e cresça muito aí, contribua para a saúde do Rio Grande do Norte e do Brasil. Como é a sua convivência com a juventude acadêmica? O que você sente deles? Como você convive com eles? Olha, eu sempre gosto de levar alegria, porque assim, eu digo muito para eles, tudo na vida a gente tem um preço. Tem uns momentos bons, momentos difíceis e que a gente tem que se superar. E uma coisa que eu sempre gosto de falar para eles e falo para meus filhos também, é que os momentos difíceis não são 100% ruins. Sempre tem algo de bom que a gente tira disso. Muitas vezes é algo que a gente precisava enxergar e se superar. E o que eu vejo na turma jovem hoje, né, é que eles têm uma energia que a gente não sabe de onde é que vem, como é que eles têm tanta energia para tanta coisa, para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E o que eu sempre coloco para eles, que usem essa energia em coisas boas, né? Que tentem crescer. E isso é muito gratificante quando você vê que eles estão caminhando. Então, é assim, uma coisa que eu agradeço a Deus, né? Ter essa energia que eu tenho. Leonor, você tratando-se de formação, você já tem muitas, como nós citamos aqui. Qual é o outro sonho que você tem dentro da universidade, além do doutorando que você está fazendo? Olha, um dos sonhos é concluir o doutorado, que é um pouquinho difícil, né? Mas a gente chega lá. Estou no meu primeiro ano, são 4 anos. Mas uma outra coisa que eu tenho assim, um sonho é conseguir que algum aluno também, né, seja um conhecedor na área dos queimados. É um sonho que eu tenho, de ver pessoas, porque são muitas especialidades hoje. É cardiologia, dermatologia, é ortopedia, é cirurgia. Do mesmo jeito que tem especialidade médica, hoje a enfermagem ela caminha também com especialidade. Então, um dos sonhos é esse, né? E o outro é que dentro da própria universidade a gente consiga, né, trabalhar projetos, né, que possa desenvolver multiplicadores desse trabalho que é da prevenção de queimaduras. Como eu sou dessa área, então eu tendo sempre a falar dela, né? Então é isso, é desenvolver dentro da universidade com projetos futuros e que esses alunos possam estar formando os multiplicadores desse trabalho. Ótimo. Então é muito interessante isso, porque aí quanto mais prevenção, menos acidentes. Isso. Existe muita procura por essa especialidade ou ainda
está conquistando espaço ainda? Ainda está conquistando espaço. Por quê? Porque hoje a gente vê muito aluno, ele querendo se especializar na parte de cardiologia, né? Porque a gente sabe que a parte da cardiologia dentro de um hospital, a gente tem o setor de hemodinâmica, que é um mundo, e os enfermeiros eles estão se especializando muito nessa área. Uma outra área é a área de cirurgia, né? E na atenção básica a gente vê os profissionais se especializando na área de dermatologia, né, que é uma área que tem muito clientes, que é as feridas, né, ela leva para a especialização de enfermagem e dermatologia, e também o empreendedorismo. Hoje os enfermeiros, eles não têm só aquele enfermeiro da área assistencial, da atenção básica e da área hospitalar, né? A gente tem os enfermeiros que estão empreendendo, eles estão tendo seus consultórios, suas clínicas e crescendo. Crescendo. É isso aí, pessoal. Investir na educação sempre. Desculpa. E investir na sua profissão, na sua educação, é empreender, como o Leandro está trazendo aqui. Um sonho pessoal, que você ainda não conquistou, assim, não, eu vou... Ixi, sonho. Eu digo que quando eu me aposentar, eu quero morar aqui. Eu vou lá em Jaçanã. Porque eu fico aqui e me divido entre Jaçanã e Natal. Sim. Então, assim... Pertinho também. É pertinho. Porque, assim, Natal é muito gostoso, eu tenho meu cantinho, eu tenho minha família, mas o clima de Jaçanã, gente... É agradável, super não agradável. existe, né? As amizades que a gente tem aqui, né? E o contato com a natureza, isso é fantástico. Você está falando de contato com a natureza, eu não ia nem puxar agora, mas vou. E aí, praticar o ciclismo aqui junto com essa galera, a gente sempre encontra você aí nas trilhas, lá na capela, em algum canto por aí, você está vendo você pedalar com a turma aí. Fala um pouco sobre essa parte do ciclismo. Olha, o ciclismo eu tenho que agradecer, né? A gente tem aqui, não pode deixar de não citar Flávio Dantas, né? Sim. Que a gente considera o pai do pedal. Então, os primeiros pedais, antes de ser a ciclista que eu sou hoje, os primeiros pedais que eu fiz foi de Flávio. E Flávio sabe disso, eu me inscrevi e dizia, Flávio, eu não sei quantos quilômetros eu faço. E o apoio de Flávio, acho que com 5 quilômetros, 6 quilômetros, eu já estava pedindo apoio. Aí os apoios diziam assim, menina, mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, você começou agora, mas eu não conseguia. Então, assim, Flávio é uma pessoa que ele criou esses pedais, estimulou muito a gente a participar. Sim. Então, todos os pedais, que eram os pedais dos Fortunato, eu participava. E aquilo me chamava atenção, é pedalar no sítio, pedalar em estrada, que a gente chama vicinal, né, que é a estrada de barro, né? Não tem preço, gente, porque pedalar em asfalto eu acho muito gostoso, porque você tem o asfalto macio, mas é muito perigoso. Eu já perdi um amigo, né, o esposo de uma amiga minha, pedalando, e ele estava no acostamento, com a distância que é pedido para que o ciclista permaneça, mas veio uma pessoa, infelizmente, né, mal, e atropelou ele. Então eu fiquei já com esse trauma. E a outra coisa é que é muito diferente você pedalar. Um exemplo, no Natal a gente tem a ciclovia, quando eu estou em Natal, eu estou em Satélite, a gente pega uma ciclovia ali no prolongamento da Prudente, vai até a ponte lá a ponte da Ridinha. Sim. Mas eu não tenho coragem. Porque você tem o barulho do carro, você tem a contaminação do ar, né, pelo combustível que é queimado, você tem o trânsito, então eu não vejo beleza nesse tipo de pedal. Desculpa os amigos, que eu tenho amigos que pedalam em Natal, mas o pedal no interior, outra coisa, você vai pedalar, sente o vento no rosto, você vê a vegetação, você vê... Ouve o canto dos pássaros. Ouve o canto dos pássaros, porque eu não entendo como é que a pessoa pedala com a caixinha de som. Desculpa os colegas que têm caixinha de som. Então eu prefiro pedalar para ouvir o canto dos pássaros, parar, contemplar. Eu lembro que quando eu comecei os primeiros pedais com alguns grupos, eu era um pouco criticada, né? Porque eu sempre gostei de tirar foto. Aí dizia assim, tá igual a Cacá. Não é que tá igual a Cacá, é que eu gosto de ter meus registros. E o que é interessante? Para que eu quero esses registros? O que é que eu penso? Se na minha velhice eu tiver alguma consciência, eu digo muito para os meus filhos, vai para os meus arquivos, eu tenho uma pastinha de cada ano, de onde eu passo, e quem vê minhas postagens sabe. Eu não cito todos os sítios, porque eu não sei o nome dos sítios. Sim. Mas os nomes que eu sei, eu cito. Eu passei pelo sítio de Seu José, eu passei pelo sítio Bom Jesus, eu passei pelo sítio do Bujaú, e ali eu vou citando e tendo referências. Aí eu penso no meu futuro, que tenha algo para mim ver, né? Então, os meus registros são mais para isso. E o pôr do sol, que eu amo.
amo ver o pôr do sol. Eu não sei qual o pôr do sol mais bonito daqui da região. Eu não sei se é o da Capela, eu não sei se é o de Cuité, eu não sei se é do Mirante, que eu chamo a Mirante de seu Ezequiel, que é um senhor que a gente vai em Lages, como se fosse um sentido para São Bento do Trairi. Então, tem lugares fantásticos, né? E eu só tenho a agradecer, né? Primeiramente a Flávio Dantas, que criou os pedais, a Sueli, né, que foi quem me colocou no pedal, a turma do pedal, que é o pedal de socorro, né, que a gente tá sempre junto. Uma outra ciclista que eu me inspiro muito é Nalva, né, que é Maria Nalva Medeiros, né, elas no pedal, né, que ela mudou, agora é tudo junto e misturado, e é uma turma que nos estimula, né, a participar, sim, e café na lenha, Café né? Café na lenha é demais. Café na lenha eu vou, né, mas é bem interessante, eu só vou os pedais aqui da Serra. Os longões eu não vou, não. Eu sempre digo, quando me convidam, eu digo, gente, é porque eu quero pedalar para sentir prazer, não para sofrer. Flávio Dantas, ele é uma pessoa que, inclusive eu, quando passei por um processo difícil aí de saúde também, comecei a olhar para Flávio Dantas. E aí foi aí que eu comecei a pedalar, e aí automaticamente, como eu gosto de comunicação, fazer as coberturas de eventos, né? As coberturas de eventos de Flávio, aí está surgindo aí em outras cidades, e a gente está trabalhando tudo dentro do ciclismo. Isso é muito bacana. E tratando-se ainda de você, é normal que as pessoas te olhem, né? E aqueles que conhecem um pouco da tua pessoa, das tuas graduações, aí eles dizem assim, como era simples, né? Uma pessoa tão simples aqui no meio da gente. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Em virtude de você viver em meio a pessoas intelectuais, mas aí você volta para suas raízes e começa essa convivência. Como é isso para você? Viver esses dois lados, né? Tá na universidade com pessoas altamente conhecedoras, mas também voltar para suas raízes e estar com pessoas com menos estudo, vamos dizer assim. Olha, eu aprendi uma coisa com minha mãe. A gente nunca sabe tudo. Né? E quando eu penso que eu nunca sei tudo, eu tenho que ter humildade. E a soberba, eu acho que é uma coisa que não leva ninguém a nada. Então, eu sempre tive isso comigo. Eu gosto de tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Então, eu não vejo dificuldades nesses meus dois momentos. Quando eu estou na academia, né, e quando eu estou no meu convívio, né, de família, de amigos, porque eu gosto de ser alegre, eu gosto de fazer o outro feliz, né? Uma coisa eu aprendi com muitas leituras que eu fiz é que a gente não precisa do outro para ser feliz, mas a gente pode fazer o outro feliz, né, com algumas atitudes da gente. E a amizade, eu acho que é uma das coisas que eu tenho mais apreço. E tem uma passagem bíblica, eu sou leitora assídua da Bíblia, eu leio a Bíblia todos os dias, mas eu não gravo como vocês, os evangélicos, né, versículo, capítulos, mas eu tenho uma vivência. Quem assiste palestra comigo, ou quem assiste minhas aulas, sempre sabe que eu falo de Deus, né, nos meus momentos. E tem duas passagens na Bíblia que eu acho muito linda, e eu trago isso para mim todos os dias, principalmente quando eu estou nos momentos difíceis. Que quem achou um amigo achou um tesouro, e a outra é que, essa no final já tem uma palavra minha. A Bíblia ela diz assim, que há amigos mais queridos do que irmãos. Então, a gente tem que valorizar o outro por ele ser, não por ele ter. Às vezes, aquele que tem muito é o que menos ajuda. E aquele que tem pouco é o que mais te ajuda. E aí eu levo isso para o meu dia a dia. Então, eu procuro a minha simplicidade, né, com minha humildade, estar onde eu estou, sempre respeitando o outro. Né? O outro que eu quero ser tratada como eu trato ele. Né? Então, tem até outra coisa que diz assim, dê com a mão direita sem que a esquerda veja. Né? Então, é isso que eu penso para mim. Eu procuro fazer, até essas pessoas falam assim, ai, mas você é muito calma, né? Já trazendo para esse outro lado, né? Aí eu penso assim, isso eu tive, porque eu já tive muitos momentos difíceis na minha vida. E eu superei. Eu superei primeiramente porque Deus existe na minha vida, né? Eu digo sempre, nunca desistam,
de ter Deus na vida de vocês, que aí vocês conseguem tudo. E o estudo também, né? E a outra coisa é você ter fé. Então, você se supera nos momentos difíceis. E os momentos difíceis, meu pai até dizia assim, é nos momentos difíceis que você vai conhecer seus verdadeiros amigos. E é verdade. Porque quando tem festa, quando tá na bonança, parece muita gente. Mas quando você tá no difícil, na dificuldade, é mais difícil. Então, eu trouxe isso pra minha vida. A simplicidade e a humildade, ela faz parte do meu cotidiano, porque eu não quero ser melhor de que ninguém. Eu quero ser o melhor de mim para o outro. Então é isso que eu penso. E eu espero que Deus me ajude sempre a ser assim. Com certeza. Dentro dos livros de provérbios que você citou aí, tem alguns textos, um texto que ele diz assim: na alegria se conhece um amigo, mas é na dor que se conhece um irmão. É uma palavra muito forte essa. E que momento maravilhoso estou vivendo aqui hoje nesse podcast com o Leonor Paiva, muito espontâneo aqui tudo está acontecendo. E eu gostaria que você, nós estamos chegando ao fim, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem, ou uma mensagem para a nossa juventude, né? Pode ficar à vontade. Bem, o que eu gostaria de deixar para o jovem é que vocês aproveitem a oportunidade que a vida está dando hoje para vocês. Uma coisa que é bem interessante que a Bíblia fala, ela diz o seguinte, que nós temos o livre-arbítrio, não é isso? Isso. Nós temos o livre-arbítrio. Então, se eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho dois caminhos a seguir, o caminho do bem e o caminho do mal. Com certeza. Ninguém vai dizer a você que siga do bem, ninguém vai dizer que siga do mal. E às vezes os pais ou os responsáveis por vocês, jovens, vai dar o direcionamento. Muitas vezes vocês não querem escutar. Como vocês têm o livre-arbítrio, reflitam e sigam o caminho do bem. E qual é o caminho do bem hoje que eu digo para você que é jovem? Por eu ser docente, é o estudo. O estudo leva você aonde você quiser e aonde você deseja. Mas, para isso, tem os obstáculos e os percalços no caminho. E o que você tem que fazer? Ter fé, lutar pelo que você quer e seguir sempre em frente. E procurar influências boas. Se divertir, sim, mas se divertir com responsabilidade, certo? E outra, o estudo, ele abre a porta para você. E vocês só precisam de quê? Oportunidade, e vocês já têm. Então, sejam felizes. É isso aí. Olha que mensagem linda ela deixa para você. Uma estatística, ela diz que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Escolhe o teu grupo de pessoas com quem tu quer andar, para que você torne-se uma pessoa bem-sucedida lá na frente. Leonor, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Obrigada por essa oportunidade. Eu espero que você, né, que esteja nos ouvindo, possa refletir, né? Às vezes, a vida do outro pode plantar uma sementinha e uma esperança na vida de vocês, para que vocês sejam, no futuro, um excelente profissional e possa também estar nesse momento como eu, relatando o que foi a vida de vocês e aonde a gente pode chegar. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Fica com Deus. Compartilha esse vídeo aí. Deixa teu like, faz teu comentário. Na próxima semana tem mais, com certeza. Valeu!